CLT, o tipo de trabalho que realmente é inútil, só serve pra atormentar a nossa vida e ser uma absoluta merda. Eu posso falar disso, né? Porque youtuber tudo tem pavor de CLT, e isso não é nem uma piada. Pra falar a verdade que eu tô aqui hoje pra compartilhar um pouco da minha experiência trabalhando, não que eu já não tenha feito isso, mas também dar algumas dicas interessantes que me fizeram sair da CLT, tá ligado? O tipo de coisa que você pagaria no curso de algum cara alfa, com a barba foda, assim, mas eu vou falar aqui de graça porque eu sei lá, eu odeio dinheiro. Vou abrir um curso aí, qual é o meu curso? Porque na internet, sempre que eu vejo algum tipo de conteúdo falando sobre CLT, é falando que as pessoas não querem trabalhar, falando que os trabalhos são sempre uma merda, e são, tá? Você não vai ver argumentos provando que a CLT é bom. Não é uma porcaria do caralho. O que eu quero compartilhar com vocês é um jeito de lidar e enxergar a CLT, que era o jeito que eu via, tá ligado? Pra você eventualmente conseguir sair desse buraco, porque realmente não dá, mano. Não dá. Bom, começando e resumindo bem rapidinho, pra gente não enrolar muito aqui, eu sempre fui alguém que trabalhei desde cedo, e eu sempre gostei de trabalhar como autônomo. Um dos meus primeiros trabalhos que eu tive foi com 16 anos, colocando piercings. Sim, eu colocava piercings, mano, com 16. E olha, mano, esse foi um negócio que me deu um dinheiro significativo, principalmente como um adolescente completamente fudido que não tinha R$1 no bolso, e eu procurava emprego, tá ligado? Mas eu não conseguia achar absolutamente nada. Então eu tentava ali colocar os piercings, eu acabava ficando um pouco popular na escola por conta disso. As pessoas que queriam colocar sempre iam falar comigo, ah lá, fazia, tá ligado? Só fazia as coisas simples também, eu não fazia nada muito complicado, porque eu não sabia e eu não ia arriscar fazer merda em alguém, tipo língua, por exemplo, um bagulho que eu fiz, tipo, 2 vezes na vida só. E por mais que tenha ficado bom, pra mim foi uma experiência tão estressante, cara, que não valeu a pena. Entre esse tempo de colocar piercing até os meus 16, até os meus 18 anos, eu trabalhei muito em buffet, aqueles de festa de aniversário, que você ia lá, você trabalhava uma noite e você ganhava, tipo, 30, 40, 50 reais no máximo, tá ligado? E eu era monitor, como todo adolescente, tá ligado? Você entregava o curricular, eles te chamavam, não precisava ter experiência, não precisava ter porra nenhuma, eu só queria uma mão de obra barata mesmo, aí eles mandavam os adolescentes lá, e pra mim era maravilhoso, né? 30 reais, novamente, era muito dinheiro. Dava pra comprar um joguinho aqui e ali na Steam, mas o trabalho só foi começar a ficar um pouco mais sério depois de algum tempo, em 2019, quando eu comecei a trabalhar numa perua escolar, que eu não era CLT de carteira assinada, mas tinha todas as coisas que um CLT tinha, tá ligado? Eu tinha férias, eu tinha horário pra cumprir, salário, assim, tinha contrato, tá ligado? Era uma forma de CLT mesmo que não tivesse na carteira assinada, tá ligado? Foi um tempo horrível, inclusive é péssimo, mas eventualmente eu consegui um trabalho num shopping, que aí era CLTzão 100%, tá ligado? Foi no estúdio de tatuagem que eu já falei aqui várias e várias vezes. Foi um trabalho horrível também, porque era CLT. E se existe uma tier list dos piores lugares pra você trabalhar como CLT, é no shopping, no mercado ou em algum tipo de lanchonete barra fast food. Meu Deus, amigão, eu trabalhava no shopping e eu via gente passando o Natal, quando o shopping tava completamente fechado, mas a praça de alimentação tava aberta, porque o McDonald's tinha que abrir até dia 24 e dia 25, pelo menos aqui na minha cidade. E aí, mano, os malucos lá trampando. Não tinha uma alma viva naquele shopping, porque tá tudo fechado, mas os caras estavam lá trabalhando. Olha que legal, né? Olha que da hora. E aí que entra o grande problema da CLT, tá ligado? São muitas horas colocadas num trabalho que não vai te recompensar a longo prazo. O que isso significa? A maioria dos trabalhos barra profissão que te dariam um futuro, eles têm alguma margem de melhora até certo ponto. Por exemplo, a Milena, ela é enfermeira, e ela trabalhando como enfermeira em apenas um hospital, se ela ficar 5 anos naquele hospital, ela provavelmente vai estar ganhando a mesma coisa, porque não tem muito que evoluir ali naquela área isolada. Porém, ela como profissional tem várias outras coisas que ela pode fazer como alguém já formada para conseguir ganhar mais, evoluir na carreira, entrar num hospital que pode ir aumentando assim o ranking dela, por falta de uma palavra melhor. Eu sinto muito, cara, eu jogo videogame o dia inteiro, eu já não sei falar como ser humano normal. E o mesmo segue para várias profissões, tá ligado? Salvo aquelas profissões que elas são tão incríveis que o salário introdutório é tão bom que as pessoas já ficam confortáveis para não fazer mais nada, elas só trampam na mesma coisa ali pro resto da vida, mas já estão bem. Porém, ainda teve toda a faculdade, ou seja lá o que você fez, para chegar naquele ponto de carreira. Só que é aí que entra o grande ponto, né? Nem todo mundo
tem oportunidade pra chegar nesse nível de fazer uma faculdade ou caralho que seja, e nem todo mundo pode evitar a CLT totalmente. Por mais que tenha muitos jovens aí que estejam ativamente negando esses trabalhos por saber que é um bagulho extremamente abusivo, eu acho isso certo, tá ligado? Tu vai lá pra ser feito de capacho assim, tá ligado? Destratado. Eu sei, e a editora Grey vai confirmar aqui pra vocês que ela também trampou nos lugares, tanto no Brasil quanto na Europa, que foram bem gratinhos com ela, tá ligado? Porque é aquele tipo de trabalho que vê você como uma coisa descartável, tá ligado? Os malucos não tem que ficar fazendo muita cerimônia pra te manter lá, porque eles sabem que se você se demitir, vai ter mais 15 currículos ali na gaveta que eles vão ligar, vão chamar e pronto, a pessoa já vai trabalhar amanhã. Então a gente é bem descartável, é bem foda-se. Porém, seria muito bom se essa fosse a realidade de todo mundo poder, tipo, não, eu vou negar porque foda-se, esse dinheiro não vai me fazer falta. Infelizmente, tem muitas pessoas que foram assim como eu, que precisavam trabalhar pra comer. As coisas estavam ficando tão apertadas na sua casa, e se aquele dinheiro que você recebia parasse de chegar, viado, ia sentir. O pessoal da tua família ia sentir. Na tua família ou você mesmo, no caso, né? Dependendo com quem você mora, se você mora sozinho. Independente, não é o tipo de luxo que todo mundo pode se dar. E é aí que entra o pulo do gato. Muita gente acaba entrando na CLT, ficando totalmente preso, porque não, eu não consigo fazer faculdade, não sei absolutamente mais nada pra fazer, esse trabalho é uma merda, eu tô vivendo em puro desespero. E olha, mano, se tem uma coisa que é horrível, é tu tá num trabalho que tu não gosta, tu ficar ali todo dia contra a tua vontade e aquela parada vai construindo na tua cabeça. Teve uma vez nesse trampo aí do shopping que eu tive uma puta de uma crise de ansiedade. Eu não queria estar ali. Tipo, eu não queria estar ali. Assim que eu botei o pé pra fora daquele shopping, porque eu fui embora, eu falei, não tem condição, tá ligado? Eu não aguento ficar aqui. Eu botei o pé pra fora daquele shopping, eu melhorei. Minha ansiedade sumiu, porque era o lugar, tá ligado? Eu não aguentava mais ficar ali. E os motivos variam bastante, desde má gerência, o trabalho em si, o salário, os benefícios, essas coisas. Tudo isso vai acumulando, né, esse estresse. Porém, esse é um sentimento que eu acho interessante você manter em si mesmo enquanto você tá num trabalho que você não gosta. Não o desconforto, mas a vontade de sair. Porque eu sempre vi esse trampo como uma escada pro meu próximo passo. Tenha em mente, eu sou alguém que eu sou incapaz de fazer faculdade. Rapaziada, se o YouTube acaba hoje, eu faço qualquer outra coisa, mas faculdade eu não faço. E não é nem por dificuldade de aprendizado nem nada, tá ligado? É só que eu acho insuportável a ideia de sair de casa todo dia pra ir pra um bagulho que é quase igual à escola, vai ter que ficar socializando, fazendo aqueles bagulho que trote, não sei o que. Nossa, coroxa, isso daí é tenebroso, tá ligado? Eu não sou um bicho social nesse sentido. Então o que eu fazia nessa época que eu ainda tava trampando como CLT? Por conta de morar com a minha mãe, eu não gastava muito dinheiro, eu nunca fui uma pessoa muito gastona. Eu acho que essa é uma dica maravilhosa aí pra você, jovem, que pode se encontrar numa situação parecida. Economiza bastante dinheiro, gasta com uma coisa aqui e ali, mas como o salário já é pequeno, tenta gastar numa coisa que vai te trazer retorno de alguma maneira. O que eu fiz foi comprar o meu primeiro PC gamer, que eu acho que ele foi uns R$ 2.000, ele nem tinha placa de vídeo, era a placa de vídeo integrada, tá ligado? Porém, eu comprei esse PC com uma recompensa pra mim mesmo. É algo que eu sempre quis. Mas um tempo antes, quando eu ainda tava na perua, eu tinha comprado um microfone dourado, que eu não lembro o nome, mas eu vou mandar pra Grey pra ela colocar aí pra vocês, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria tentar ser youtuber, tá ligado? Eu lembro de fazer um roteiro de um vídeo de Hollow Knight, porque eu tava jogando Hollow Knight na época e parará, e essa ideia nunca sumiu da minha mente, tanto que o PC eu sabia que pra além do jogo, se um dia eu quisesse editar algum vídeo meu, ele tava ali. Então eu fiz uma compra que, por mais que fosse legal pra mim, ele ainda ia me ajudar no meu geral. Na situação que eu morava, era inviável a minha mãe me dar um PC desse, tá ligado? Principalmente desse preço, que pra gente era, tipo, ninguém ganhava isso no mês lá, tá ligado? Eu acho que se juntasse todas as rendas, não dava o valor desse PC. Foi um bagulho que eu juntei, tipo, em muitos e muitos meses pra eu conseguir comprar. E eu já estava nessa fase de odiar o meu trabalho. Mas eu sabia que se eu quisesse esse bagulho, o único jeito era tancando esse trampo merda. Porque uma vez que eu tô nele, se eu quiser sair, eu saio, tá ligado? Fora o dinheiro e tudo mais, mas, tipo, se eu conseguir algo melhor pra minha vida, eu consigo sair. Eu não tenho nenhuma prisão ali, né? Tipo, ah, não, você não pode sair do sol daqui a 5 anos. Não, tá ligado? Se eu conseguisse algo melhor, eu meti o pé. E aí, eu comprei esse PC e nessa época, eu não tava, né, fazendo vídeos nem nada, mas eu tava desenhando. E esse PC me ajudou demais nisso, tá ligado? Porque ele era muito mais forte do que o PCzinho de escritório fudido, que tinha formiga dentro daquele PC. Eu não sei, elas tinham um ninho ali. Não era meu, era do meu tio, tá ligado? O bagulho era uma velharia do caralho. Mas nesse tempo, o PC ficou mais pra jogos e desenhos. Só que, eventualmente, quando eu comecei a fazer tatuagens, que também foi uma parte da minha carreira aí, eu tava vendo aquilo como um jeito de melhorar de vida. E o PC novamente entrou em cena, porque era muito mais fácil pra eu desenhar as minhas tatuagens, desenhar a logo do meu perfil do Instagram
paradinhas de tatuagens, tá ligado? E mexer nessas paradinhas de marketing, por assim dizer, tendo um PC. É muito mais fácil do que tendo um celular. Apesar que hoje em dia você consegue fazer os dois, mas eu nunca fui muito alguém de celular, eu sempre fui alguém mais do PC, então era mais fácil pra mim fazer essas coisas por lá. E olha aí, tá vendo? Mesmo ganhando pouco, eu tava abdicando de muito do meu dinheiro pra juntar e conseguir comprar uma maquininha, uma fonte de tatuagem. E eu comprei umas boas, tá ligado? Não era nenhuma marca excepcional, mas eu comprei uma boa. Eu não lembro o nome da marca agora, mas não era uma marca toba, nem era uma maquininha de bobina, que era umas mais simples, né? As maquininhas mais baratas que você acha são maquininhas de bobina. Era uma maquininha bem mais maneira, por assim dizer. Era uma maquininha que uma tatuadora usava no estúdio que eu trabalhava. Então eu comprei por recomendação dela e eu vi os trampos dela e falei, porra, mano, esse bagulho aí que eu quero mesmo. E material de tatuagem é caro, tá ligado? Então teve tudo isso aí, todos esses gastos, mas aí eu comecei a tatuar, começou a entrar um dinheiro a mais e eu falei, não, legal, eu vou fazer uma loucura que aí eu já não recomendo. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso de novo. Eu teria coragem se eu soubesse o rumo que isso ia levar, mas na época eu não teria feito não, porque tudo deu errado. Que foi sair do meu trabalho antes dos frutos começarem a aparecer. Eu pensei, não, mano, eu vou conseguir ganhar muito bem se eu misturar os desenhos que eu faço quase de graça por 20 reais, umas plataformas aí, fazer desenho no 20 pila, que era literalmente você oferece o trabalho por 20 reais, você consegue cobrar por mais caro, mas a faixa de entrada ali é no máximo 20 reais. E eu fazia commissions lá, mais com as tatuagens, mais com alguma outro bico aí que eu conseguisse arranjar, eu ia estar ganhando a mesma coisa, na minha cabeça, né? Na prática não foi bem assim. Na prática, os desenhos não estavam me dando muito dinheiro, as tatuagens estavam falhando muito, principalmente porque eu não gostava de fazer tatuagens realistas, eu gostava de fazer um estilo mais estilizado, assim, tá ligado? Uma parada mais desenho mesmo, não só foto realista. Então tudo começou aí pro caralho, tá ligado? Eu comecei a ganhar, tipo, 400 reais por mês, e nessa época eu ganhava uns 1.650, eu acho, por mês trabalhando no shopping, e aí o dinheiro começou a dar aquela apertada, tá ligado? Aí você vai sentindo, mas eu sempre tava tentando fazer algum bagulho novo. Eu tava entregando currículo, até na época que eu comecei com o meu primeiro canal, Cenário Transparente, porque o medo daquilo não dar certo, eu falei, bom, deixa eu pelo menos garantir, né, que se flopar, eu tô aqui tentando achar outro emprego pra tentar de novo alguma outra coisa. Mas por muito esforço e uma pitadinha de sorte, as coisas acabaram dando certo, e aí só deslanchou, né, mas eu não vou entrar muito nesse papo de YouTube em si, porque aí já é outra parada. Eu fiz um podcast lá no meu canal principal, que tá pra membros, mas é R$2 os membros, se vocês quiserem dar uma olhada lá, porque é muita coisa pra falar aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, e a Gwen vai me chicotear, então quero evitar. O YouTube acabou virando e essa foi a minha carreira daí pra frente, mas é aí que entra o ponto. Se você tá preso nessa situação de tá tendo um trabalho merda, que você tem que ir porque você precisa do dinheiro, porque é isso e aquilo, sempre tente usar aquele trabalho pra se alavancar de alguma maneira ou de outra. Faculdade é um bagulho importante e um dos jeitos que você consegue entrar em muitas áreas, mas acredite que não é a única. A Milena, ela tem um primo que ele vive muito bem. O cara ganha uma nota do caralho e ele é programador. Ele nunca fez faculdade de programação. Ele simplesmente estudava no tempo livre dele enquanto ele tava nessa mesma situação que eu. E aí ele foi melhorando, até que ele entrou numa empresa e só no passado que ele foi fazer uma faculdade, ele eliminou um mundaréu de matéria, tá ligado? Fez uma faculdade EAD só porque ele precisava do diploma pra ele subir de cargo. E aí, sim, tá ligado? Mas ele conseguiu ter uma vida totalmente estável. Ele, a mulher dele, tem filhos, caralho, é muito mais velho do que eu, tá ligado? Suave, mano, sem faculdade, sem nada. Ele só foi lá usando o tempo livre dele pra estudar uma parada que interessava ele. Então é possível, entendeu? É possível você fazer várias outras coisas sem ter um diploma. Mas se o sonho que você tá buscando é impossível de alcançar sem ter uma faculdade e você ainda tem que trabalhar, entra de novo naquela parte horrível, assim, que parece que você vai explodir. Você tem que trabalhar, fazer faculdade, aí você não tem tempo pra fazer mais nada, porque quando você chega em casa, você tem que estudar pra acordar, ir pra faculdade, depois pro trabalho, e infelizmente essa é uma rotina assim, mano, que eu acho que algumas pessoas elas vão ter que passar, tá ligado? Porque a vida é injusta pra muita gente. A Milena, a minha mina, ela teve que fazer exatamente isso, mesmo tendo uma condição de vida melhor do que a minha, mas ninguém na família dela cagava dinheiro, né, principalmente no núcleo familiar, né, do pai e a mãe, ninguém ali tava cagando dinheiro pra conseguir manter ela em casa, assim, ela, tipo, ó, filha, não trabalha aí, pode só fazer faculdade. Não, ela tinha que trabalhar, ela tinha que fazer faculdade, e hoje, alguns anos depois, que a gente tava ambos com 25, valeu muito a pena, né, porque depois dessa fase, todo esse esforço do caralho, ela já tá trampando muito bem, tá ligado? Tá lá em São Paulo, inclusive, tá trampando em São Paulo, pra vocês terem uma ideia. Então, infelizmente, pra muitas pessoas que se encontram nessa situação, se você quiser realizar o seu sonho, você vai ter que fazer isso. E por mais
punitivo que seja, tá ligado? Por mais que seja aquele, nossa, mano, aquele período de tempo desgraçado da sua vida, ele vale a pena. Porque quando você conseguir alcançar aquilo que você tá buscando, a sua vida só tende a melhorar. Porque a diferença do trabalho CLT infernal que a gente tá falando aqui, né, já que CLT abrange muitas outras coisas, não só esses trabalhos malditos, mas falando dos trabalhos malditos, é que a diferença deles pra uma carreira autônoma, pra uma profissão, é que neles, depois de 5 anos, você vai estar ganhando a mesma coisa que você tá ganhando do que quando você entrou na firma. Não vai mudar nada, porque você é só um peão, você não é nada além disso, uma engrenagem. Ah, parou de funcionar, tá reagindo muito, joga fora e coloca em outro lugar, foda-se. Então eu acho uma baita de uma dica de ouro, você tá buscando sempre melhorar e saber que o sofrimento que você tá tendo que passar agora é pra sua melhora no futuro. Eu sei, é difícil, amigão, tá ligado? Eu não tô falando isso sendo o playboy que viveu a vida inteira no luxo pra tipo, ah não, qualquer pessoa pode viver com um salário mínimo. Cala a boca, mano, por favor. Não, definitivamente isso não é possível, mas existem jeitos de você remediar a situação, mesmo ela sendo horrível, tá ligado? Eu sei que pessoas ao seu redor vão estar saindo pra gastar o salário que eles receberam no trabalho de caixa de mercado e curtindo a vida pra caralho, e você vai falar, tipo, nossa, mano, e eu aqui fazendo essas porra e os caralho, mas lá na frente acaba valendo a pena. Parece muito aqueles papos de coach, assim, estude enquanto eles durmam, trabalhe enquanto eles, sei lá, jogam videogame, foda-se. Mas o pior é que essa parada é verdade, tá ligado? E eu vejo muitos jovens ainda desses trabalhos miseráveis, tá ligado? Que dá pra ver que a pessoa ali, a vida da pessoa tá, tipo, se exaurindo, ela tá indo embora, tá ligado? Ela não quer, tá ligado? Ela não aguenta mais. E eu sei que algumas pessoas vão acabar ficando presas nisso por, seja lá qual for o motivo da vida delas que fez elas não conseguiram uma oportunidade melhor. Esses dias mesmo, na verdade, olha como é que as coisas são, mano. Quando eu fiz 18 e eu não tinha um emprego, uma das minas da minha sala trabalhava no shopping, numa loja. E eu passava às vezes na frente da loja e eu via ela lá e eu ficava tipo, caralho, mano, como eu queria tá trampando lá. Ela já tem um trampo, foca, não tem porra nenhuma acontecendo na minha vida. E recentemente eu passei na frente da loja, tipo, 7, 8 anos depois, né, dos meus 18, e ela ainda tava trampando lá, mas a expressão da mina já não era mais a mesma, entendeu? Eu não era próximo dela pra ir lá, trocar ideia, nem nada, tá ligado? Eu não sei o que rolou, ou se ela tá ali realmente porque ela gosta, os caralho. Ela parecia ser só uma funcionária mesmo, porque a gerente tinha uma blusa diferente ali, tá ligado? Tava literalmente escrito gerente na blusa dela. E eu, obviamente, não tô julgando ela, nem diminuindo a mina de maneira alguma, tá ligado? Mas é só pra mostrar pra vocês que isso acontece. Tem pessoas que elas acabam não conseguindo sair, por seja lá o que aconteceu na vida dessas pessoas. Então, se eu conseguir dar alguma dica, alguma coisinha pra você aí, jovem, que tá entrando nessa vida, ou já tá nesse grind há um tempo, já tá sentindo que você tá começando a ficar maluco, tenta impulsionar a sua vida de alguma outra maneira. Ah, Psyne, mas como? O que eu faço? Aí, amigão, infelizmente eu não tenho essa resposta, tá ligado? Você tem que ver algo que você gosta de fazer, você tem que tentar coisas novas, mesmo que não dê certo eventualmente, faz aquele teste controlado, tá ligado? Junta mais dinheiro do que você precisa pra comprar a coisa que você quer tentar fazer virar a sua nova carreira, pra você não se zerar totalmente, tá ligado? Não corre com muita sede ao poste, não vai pensando que você vai ser o próximo top tatuador do Brasil, entendeu? Tipo, vai com calma, vai testando ali, gastando um pouquinho, tá ligado? Vê, sente ali como é que as coisas estão funcionando pra você, se é aquilo que você quer, porque não adianta nada você sair de um trabalho que você se sente infeliz pra entrar em outro trabalho que vai te deixar infeliz daqui a algum tempinho. Não se iluda. Às vezes tudo parece melhor em comparação ao lugar merda, no caso o trampo CLT, que você estiver, mas quando você se isola ali naquela nova realidade, você vê que não é bem assim, tá ligado? Eu amo o que eu faço aqui como youtuber, tá ligado? Um bagulho extremamente privilegiado, principalmente em comparação aos trampos que eu já tive. E eu tenho total consciência que eu não trocaria isso daqui por nada. Por isso que eu sempre faço esses vídeos falando sobre minha vida, passando dicas pra vocês, conselhos de como vocês levarem outras coisas aí que podem estar rolando na vida de vocês. Porque eu dou muito valor a todos vocês que me colocaram nessa posição, então se eu puder pingar um pouquinho aí da minha sabedoria, eu irei sempre fazer questão de tentar ajudar todos vocês. É claro, né? Esse vídeo não vai ajudar todo mundo, eu não tô falando as dicas definitivas nem nada do tipo, mas se iluminou a cabeça de um ou outro aí, amigão, já fico muito feliz, espero que você tenha curtido esse conteúdo, porque de novo, se o YouTube acabar, amigão, eu me enterro num buraco, mas na CLT eu não volto.